O que o Bolsonaro estava fazendo durante a ditadura militar? Jair Messias Bolsonaro nasceu em 1955, no município de Glicério, em São Paulo. Cresceu no município de Eldorado, onde ficou até completar idade para seguir a carreira militar. Bolsonaro foi presidente do Brasil entre 2019 e 2022, e o seu passado está repleto de curiosidades. Por exemplo, vocês sabiam que ele já ficou 15 dias numa prisão do Exército por ter publicado um artigo na revista Veja reclamando das condições e dos salários dos militares? Mas o que Bolsonaro estava fazendo na ditadura? Entre 1964 e 1985, o que ele estava fazendo? Qual foi o papel dele na ditadura militar brasileira? Fala pessoal, eu sou o professor Ian e já segue o meu perfil aí para saber o que pessoas importantes da história do Brasil estavam fazendo durante a ditadura militar brasileira. Não deixa de seguir, você vai conhecer melhor a história dessas pessoas. As fontes que eu utilizei para gravar esse vídeo são principalmente o livro O Cadete e o Capitão, escrito pelo jornalista Macluf Carvalho, e a própria página da Wikipédia do Bolsonaro, onde tem lá inúmeros detalhes da sua vida. Ambas essas fontes, tanto o livro quanto a página, são alimentadas com documentos fornecidos pelo Superior Tribunal Militar, que já estão em público para a gente saber como que era a vida do Bolsonaro enquanto ele estava no quartel. O Bolsonaro ele vai ingressar de fato na vida militar quando ele se forma na Academia Militar de Agulhas Negras, em 1977. Reparem que quando ele se forma, a ditadura já está da metade para o final. Já passaram os anos de chumbo, digamos assim, e o Bolsonaro estava acabando de se formar. Ele vai se formar como oficial de artilharia. E uma curiosidade interessante é que durante o seu tempo na Academia Militar de Agulhas Negras, ele recebeu o apelido de Cavalão, por saber frequentar melhor as atividades físicas, por ter um bom desempenho no Exército. Mas coloca aí nos comentários o que vocês acham desse apelido. Vocês acham que é um apelido saudável? Vocês deixariam ser chamados por esse apelido? Bolsonaro se formou em julho de 1977 e o próprio presidente Geisel, penúltimo presidente da ditadura militar, estava presente na formatura da sua turma na AMAN, isso lá no ano de 1977. Há uma lenda de que Bolsonaro, em 1970, teria participado da caçada ao Lamarca, no município de Eldorado, em São Paulo, lá no Vale do Ribeira. Mas isso não passa de uma lenda. Pelos fatos que eu verifiquei, isso é uma completa mentira. Por quê? Em 1970, o Carlos Lamarca ele já tinha passado pela SpaceX, ele já era um militar de alta patente e formado. Então, quando ele está realizando uma guerrilha em São Paulo, pelo interior de São Paulo, o Lamarca é um soldado treinado, ele é um soldado experiente do Exército, com um grupo de guerrilheiros que também faziam parte do Exército. E o Bolsonaro só tinha 15 anos. Então, não tem como ter tido essa participação do Bolsonaro, um adolescente, contra um membro das Forças Armadas altamente e especialmente treinado para frequentar o interior do estado, a mata e realizar atividades de guerrilha. Um outro fato que comprova a mentira dessa história é de que o Bolsonaro, em uma de suas falas, disse que ele estava na escola quando o Lamarca chegou nessa cidade. Mas o Lamarca chegou de noite e nesse período não existia ensino noturno. Então não tem como o Bolsonaro ter participado da caçada ao Lamarca com 15 anos de idade. Uma outra curiosidade é que durante o seu tempo na AMAN, além de ter aquele apelido famoso que vocês já conheceram aí no vídeo, o Bolsonaro ele era conhecido por ser um militar muito... Ele reclamava muito, digamos assim. Alguns de seus colegas da época relatam que o Bolsonaro era uma figura que as pessoas não davam muito papo, entende? Não eram muito amigas, porque ele vivia reclamando. E isso dentro do Exército, essa atitude de reclamar, de se insubordinar, não é muito bem vista. Então ele era tido meio que uma pessoa chata mesmo dentro do Exército. Ele vai ficar famoso de fato mesmo em 1987, através de uma reportagem da revista Veja, onde ele tinha planos de explodir quartéis brasileiros e explodir também a famosa adutora de Guandu, uma tubulação que leva água potável para 7 milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Se aproveitando da recém-liberdade de expressão, onde as pessoas poderiam falar as coisas, ir no jornal falar, o Bolsonaro revelou que no interior do Exército estavam acontecendo muitas práticas homossexuais, nas palavras do próprio Bolsonaro, e muito consumo de drogas. E que, para realizar uma revolta e acabar com essas práticas e aumentar o salário dos militares, Bolsonaro tinha um plano de explodir os quartéis e explodir a famosa adutora de Guandu.
Mas esse plano não foi para frente. Ele foi descoberto, o Bolsonaro foi a julgamento pelo Superior Tribunal Militar. Esse julgamento a gente pode ouvir todo na íntegra. Ele está disponível para a população do início até o final. E nesse julgamento o Bolsonaro vai ser inocentado. Porém, ele vai pegar 15 dias de prisão militar por ter desacatado, ter sido insubordinado e ter escrito essas reportagens para a revista Veja. Hoje em dia, o Bolsonaro nega toda essa participação nesse processo. Ele argumenta como se fosse um grande complô jornalista para queimar o filme dele, por exemplo. Mas como esse julgamento acontece depois da ditadura, que as consequências também serão pós-ditaduras, esses temas mais aprofundados ficarão para outros vídeos. Pelo que eu pesquisei, entre 1977 e 1985, final da ditadura militar, o Bolsonaro ele participou do exército como instrutor. Ele foi instrutor de artilharia e instrutor de paraquedismo, isso pelo interior do Brasil. Então, não há indícios, pelo menos que eu tenha encontrado, de que o Bolsonaro participou ativamente da ditadura, como se fosse um policial do DOI-CODE no Rio de Janeiro. Eu não encontrei nenhum desses indícios. Ele teria participado do exército ali como um instrutor de interior para caso o Brasil entrasse em guerra. Então, o Bolsonaro ele vai ficar famoso de fato depois do fim da ditadura, em 1986, quando, ironicamente, as pessoas passam a ter liberdade de expressão. E aí, gostaram de saber o que Bolsonaro estava fazendo durante a ditadura? Não deixe de seguir o perfil para conhecer mais sobre outras figuras da história do Brasil.